A vida vencedora é algo que se recebe, não se alcança. Irmãos e irmãs, que é vitória? A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. O tipo de vitória que vemos na Bíblia acha-se em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Certa vez uma irmã perguntou-me qual era a diferença entre uma emenda e uma substituição. Usei então o exemplo de uma Bíblia velha. Se queremos restaurar a Bíblia, temos de trocar sua capa e colar a lombada. Talvez coloquemos na capa novas letras douradas. Se faltam algumas letras em algumas páginas, temos de escrevê-las. Se há partes borradas, temos de retocar as palavras originais. Depois de muitos dias e muito trabalho, ainda não estaremos seguros de que a tenhamos restaurado adequadamente. Mas se a substituirmos por uma nova, isso poderia ser feito em um segundo. Tudo o que você precisa fazer é dar-me a que está danificada, e eu lhe darei uma boa. Então, tudo estará feito. Deus nos deu seu Filho. Não precisamos esforçar-nos. Uma vez que tenhamos feito a substituição, tudo fica resolvido. Mesmo no Antigo Testamento podemos ver que Deus não conserta nem remenda, mas substitui. Isaías 61:3 diz: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. O método de Deus consiste em substituir. Deus não modifica as cinzas, mas as substitui por uma coroa. Ele não muda o pranto, mas o substitui por alegria. A maneira de Deus nunca é a modificação, mas a substituição. Agradecemos e louvamos ao Senhor. Nós não temos conseguido mudar-nos em todos estes anos. Agora, Deus está fazendo uma substituição. É isso que significa santidade. Esse é o significado da perfeição. Esse é o significado da vitória. Essa é a vida do Filho de Deus. Aleluia! De agora em diante, a mansidão de Cristo torna-se a minha mansidão. Sua santidade torna-se a minha santidade. Doravante, sua vida de oração torna-se minha vida de oração. Sua comunhão com Deus torna-se a minha. De agora em diante, não existe pecado tão grande que eu não possa vencer, nem tentação tão grande que não possa suportar. A vitória é Cristo, já não sou eu. Haverá um pecado tão grande que Cristo não possa vencer? Existe alguma tentação tão grande que Cristo não possa superar? Glória ao Senhor! Não temo mais. De agora em diante, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por favor, lembrem-se que a vitória é um dom, e não é uma recompensa. Que é um dom? Um dom é um presente, é algo oferecido gratuitamente. O que recebemos como fruto de nosso trabalho é um pagamento, mas o que recebemos gratuitamente sem realizar nenhum trabalho é um domingo. Este se recebe gratuitamente, não tem nada a ver com o que tenhamos feito, e não temos de empreender nenhum esforço para obtê-lo, porém a recompensa requer nosso trabalho, e necessitamos esforçar-nos para obtê-la antes de poder alcançá-la. A vida vencedora a qual nos referimos não requer nenhum esforço. Podemos ver que em 1 Coríntios 15 diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é algo que Deus preparou e nos deu. Recebemos a vitória sem custo algum de nossa parte, não necessitamos ganhá-la pelo nosso próprio esforço. Irmãos e irmãs, é um erro grave pensar que a salvação obtém-se gratuitamente, e que a vitória é obtida pelo nosso próprio esforço. Sabemos que não podemos confiar em nenhum mérito ou obra nossa para ser salvos. Simplesmente precisamos achegar-nos à cruz e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Esse é o Evangelho. Mesmo que pensemos que a salvação não requer obras, continuamos achando que devemos fazer boas obras depois de ser salvos. Ainda que não tentamos ser salvos pelas obras, tentamos vencer pelas obras. Mas assim como alguém não pode ser salvo pelas boas obras, também não pode vencer por elas. Deus diz que de nós não pode sair nenhuma boa obra. Cristo morreu por nós na cruz, e agora vive por nós em nosso ser. O que é da carne sempre será carne, e Deus não deseja nada que provenha dela.
Achamos que a salvação se consegue por meio da morte que o Senhor Jesus sofreu por nós na cruz, que depois de salvos devemos esforçar-nos para fazer o bem e esperar pelo melhor. Mas permitam-me perguntar-lhes, ainda que vocês tenham sido salvos há anos, por acaso já são bons? Louvemos ao Senhor porque não podemos fazer o bem nem podemos produzir nada bom. Aleluia! Não podemos fazer o bem. Louvamos ao Senhor porque a vitória é um dom dele, é algo que nos é dado gratuitamente. Quando você recebe o Senhor Jesus, tudo que é dele vem a ser seu. Se você tentar vencer por conta própria, não conseguirá nenhuma mudança, mesmo se tentar por mais 20 anos. Seu mau gênio não mudará e seu orgulho ainda o acompanhará. Em 20 anos você continuará o mesmo. Deus, porém, preparou-lhe uma salvação plena. Essa salvação faz com que a perseverança de Cristo seja sua, que sua santidade seja sua, que a comunhão que Cristo tem com Deus torne-se sua e que todas as virtudes de Cristo venham a ser suas virtudes. Aleluia! Essa é a salvação que Deus preparou para você. Ele deseja dar-lhe essas virtudes gratuitamente. Romanos 6,14 é um versículo que já conhecemos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como pode o pecado deixar de ter domínio sobre nós? Isso só é possível quando não mais estamos debaixo da lei, e, sim, da graça. Que significa estar debaixo da lei? Já disse muitas vezes que estar debaixo da lei significa que Deus exige que o homem faça algo. Estar debaixo da lei implica que fazemos algo para Deus. Que significa, então, estar debaixo da graça? Estar debaixo da graça quer dizer que Deus faz algo para o homem. Estar debaixo da graça implica que Deus trabalha em nosso lugar. Se temos de fazer algo para Deus, o resultado será que o pecado nos dominará. O pagamento de nosso trabalho é o domínio do pecado. Se Deus age em nosso lugar, o pecado não poderá dominar-nos. Debaixo da lei trabalhamos, debaixo da graça é Deus quem age. Quando Deus age, o pecado não nos domina. Quando Deus opera, há vitória. Nada que provenha do nosso próprio esforço é vitória. A vitória é algo gratuito. A vida vencedora é algo que se recebe, não se alcança. Essa vida somente pode ser recebida, nunca pode ser alcançada. Que significa receber algo? Significa adquirir algo. Que significa alcançar? Alcançar implica um longo caminho. Nesse caso, só resta a pessoa avançar gradualmente, mas sem nenhuma certeza de quando chegará. Aleluia! A vitória cristã não se alcança por meio de processo gradual. Uma vez estava em Kulin com o irmão Shin Lian Yu. Juntos escalávamos lentamente uma montanha. Quanto mais subíamos, mais cansado me sentia. Depois de algum tempo, perguntei ao irmão Yu quanto faltava para chegar ao nosso destino final. Ele disse-me que não faltava muito. Porém, enquanto continuávamos subindo com muita dificuldade, nosso destino ainda não estava à vista. Cada vez que repetia a pergunta ao irmão Yu, ele respondia, já estamos quase chegando. Por fim, chegamos ao nosso destino. Se tivéssemos subido a montanha assentados comodamente em um carro, a situação teria sido muito diferente, e isso teria sido um receber em vez de um alcançar o cume do Monte Kulin. A vitória é algo recebido, não é algo alcançado. Tudo que está relacionado com o Espírito Santo só é recebido, e tudo que está relacionado com a vitória também é recebido. Em 1 Coríntios 1:30 temos um versículo muito conhecido. Posso inclusive dizê-lo de memória, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. A sabedoria é o tema geral e no momento o deixaremos de lado. Esse versículo diz que Deus fez Cristo tornar-se 3 coisas. 1. Justiça. 2. Santificação e 3. Redenção. Quando foi que Deus fez Cristo nossa justiça? Deus fez Cristo nossa justiça quando Cristo morreu na cruz. Naquele momento recebemos o Senhor Jesus como nossa justiça. Por acaso tivemos de chorar por 3 dias antes de recebê-lo? Recebemo-lo somente depois de pedir desculpas a Deus o suficiente? Graças e louvores sejam dados ao Senhor. O Filho de Deus morreu por nós. Tão logo cremos, recebemos.
Infelizmente, muitos de nós ainda andamos em círculos nessa questão de receber o Senhor Jesus como santificação, estamos perdendo nosso tempo e nossos esforços. Receber o Senhor como justiça foi instantâneo. Da mesma forma, receber o Senhor como nossa santificação também é instantâneo. Se tentamos progredir lentamente, esperando que algum dia alcancemos a santificação, nunca a alcançaremos. Os que procuram estabelecer sua própria justiça nunca serão salvos. Da mesma maneira, os que procuram estabelecer sua própria santificação nunca vencerão. Qual a diferença entre receber e alcançar? A única diferença está no tempo. Receber é instantâneo, enquanto alcançar é gradual. Há uma história sobre um homem que roubava galinhas. No começo ele roubava 7 galinhas por semana. Depois resolveu melhorar seu comportamento fazendo o possível para roubar uma galinha a menos a cada semana, esperando que quando terminasse a 6ª semana já teria deixado de roubar. Ele esperava que seu hábito de roubar diminuísse gradualmente até que não roubasse mais. Deixar de roubar dessa maneira é um feito muito pobre, pois não acontece de modo instantâneo. A vitória que provém do Senhor, porém, é obtida instantaneamente. Irmãos e irmãs, permitam-me repetir-lhes, a vitória não é algo que se alcança, mas algo que se recebe. Talvez você se recorde que Paulo disse uma vez, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13. Qualquer coisa que façamos, do ponto de vista desse versículo, é segundo a boa vontade de Deus. Deus é que nos faz realizar tudo. É Deus quem efetua em nós para fazer-nos santos. Não precisamos fazer nenhum esforço, porque tudo é realizado por Deus operando em nós. A vida santa e perfeita não se produz por meio de nossos próprios esforços, é exclusivamente obra de Deus. Para muitas pessoas, somente um milagre pode livrá-las de sua iniquidade. Muitas pessoas não são sensíveis a seus fracassos, não percebem quão desesperadora é sua situação. Outros têm se rendido diante da impossibilidade de livrar-se de seu mau gênio, seu orgulho ou sua maneira de ser. Sabem que nunca conseguirão vencer a menos que Deus faça um milagre neles. Há alguém aqui que possa vencer o pecado? O método do homem consiste em reprimir o pecado, mas o de Deus consiste em fazer um milagre, tirando o velho homem e limpando todo o coração. Se compreender o significado da vitória de Deus, você transbordará de júbilo. Uma irmã tinha um temperamento tremendamente incontrolável. Seu marido, seus filhos, seus empregados de casa e todos ao seu redor a temiam. Mas, apesar de tudo isso, ela era cristã. Era motivo de muito desgosto para ela ter um caráter tão explosivo. Poucos anos após ter sido salva, ela recebeu o Senhor como sua vitória. Imediatamente teve de enfrentar uma prova muito grande. No dia seguinte após receber o Senhor Jesus como sua vitória, ela acordou pela manhã e desceu à sala de estar. Seu marido e os empregados estavam colocando um lustre no teto. Apesar de o lustre ter custado muito caro, nem seu marido nem os empregados estavam sendo suficientemente cuidadosos. No momento em que ela estava descendo a escada, o lustre caiu no chão e despedaçou-se. Quando seu marido a viu chegando, ficou imóvel, esperando que ela explodisse. Mas para sua surpresa, ela apenas disse, simplesmente varram os pedaços. Seu marido ficou maravilhado. Antes, ela teria vociferado apenas pelo fato de se ter quebrado um copo ou um pequeno prato. Então pensou que dessa vez, com certeza, se aborreceria ao máximo, mas ao ver sua reação, perguntou-lhe, você dormiu bem essa noite? Está doente? Ela respondeu, não estou doente. Deus fez um milagre em mim e tirou meu velho homem. Seu esposo respondeu, isso é verdadeiramente um milagre. Irmãos e irmãs, vocês têm barreiras insuperáveis? Vocês têm pecados que não conseguem controlar? Se é assim, o Senhor Jesus pode fazer o mesmo milagre em você. É bem possível que em algumas áreas você tenha se percebido impotente durante anos, mas o Senhor pode realizar um milagre em você. Não importa se seus pecados são espirituais, carnais, mentais, físicos ou de caráter. Não importa se você consegue obedecer à vontade de Deus ou não, nem se já se consagrou ou não, também não importa se você confessou seus pecados ou não. O Senhor pode realizar esse milagre em você.
Se você não consegue consagrar-se, o Senhor pode fazer com que você se consagre. Se não consegue perseverar, o Senhor pode fazê-lo perseverar. Ele pode vencer todos os pecados que mencionamos. Deus é capaz. Quando Ele faz um milagre, tudo torna-se possível. O resultado de uma vida vencedora é uma vida que se expressa, e não uma vida que se reprime. O problema que há com a nossa própria vitória é que ela vem principalmente mediante a repressão. Havia uma senhora idosa que sempre reprimia sua impaciência quando se irritava. Procurava manter um sorriso exteriormente, enquanto que interiormente lutava para reprimir-se. Se esse tipo de vida reprimida continuar por anos, somente fará com que a pessoa sangre internamente. Toda a amargura permanece aprisionada em uma vida reprimida. Mas graças e louvores ao Senhor! Nossa vitória é uma vida de expressão, e não uma vida de repressão. Uma vida de expressão é aquela que manifesta em seu viver aquilo que a pessoa já obteve. Isso é o que quer dizer Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação. Antes, procurávamos resignar-nos o máximo possível, mas agora a vitória de Cristo se expressa. Antes, quanto mais nos reprimíamos, melhor pensávamos estar, agora. Quanto mais expressamos, melhor é, Cristo vive em nós, e nós o expressamos em nosso viver diante dos homens. A senhora Jessie Penn Lewis tinha uma jovem amiga que era poetisa. Essa jovem era muito boa para comunicar às crianças o significado da vida vencedora. Um dia a senhora Penn Lewis visitou-a e procurou aprender dela a maneira de ensinar às crianças. Nesse dia sua amiga convidou dezenas de crianças para comer. Depois da refeição e antes de limparem a mesa, alguém chegou repentinamente para visitá-las. A jovem perguntou às crianças, essa mesa está muito suja, que devemos fazer? As crianças sugeriram cobrir a mesa suja com uma toalha limpa. Ela concordou e cobriu a mesa suja com uma toalha limpa. Assim que a visita foi embora, ela perguntou às crianças, o visitante viu a sujeira da mesa? As crianças responderam, não. Em seguida perguntou-lhes outra vez, apesar de o visitante não ter visto nada sujo, a mesa estava suja? Elas responderam, sim. Embora o visitante não tivesse visto nada sujo, de qualquer maneira a mesa continuava suja. Irmãos e irmãs, muitas pessoas não se importam em estar sujas por dentro, mas não gostam de estar sujas por fora. Os olhos dos homens não podem ver os pensamentos nem as intenções do nosso coração. Achamos que somos vitoriosos. É possível que outros nos louvem pela nossa humildade, e até podemos pensar que de fato somos humildes. Talvez tenhamos aparência de ser muito pacientes, mas na realidade tudo está meramente bem escondido no interior. Preciso dizer-lhes com toda franqueza que não há vitória quando reprimimos tudo dentro de nós. Só pode haver vitória quando nós saímos e Cristo entra. A vitória é algo que se expressa. Havia uma irmã que facilmente perdia a paciência. Um dia sua empregada doméstica quebrou um vaso de flores. Imediatamente a irmã foi até sua cama e pôs-se debaixo da coberta tentando não perder a calma. Essa é uma vida de repressão. Um irmão de mais de 50 anos havia lido os ensinamentos de Confúcio por toda a sua vida. Ele se havia tornado cristão havia mais de 3 anos. Embora tivesse crido na purificação efetuada pelo sangue do Senhor, não conhecia a diferença entre a vida cristã e o confucionismo. De acordo com Confúcio, a única maneira de autocultivar-se e exercer domínio próprio é procurar ser santo reprimindo-se e autocultivando-se. Depois de tornar-se cristão, esse irmão continuava tentando reprimir-se. Sempre procurava não olhar seus problemas, até eliminá-los completamente. Mas depois experimentou o caminho da vitória. Ele testificou que a vitória não tinha nada a ver com ele. A vida cristã é diferente de todas as religiões. A diferença não está meramente na cruz, mas no fato de que temos um Cristo vivo em nós. Podemos pregar a doutrina da redenção e também um Cristo vivo. A pessoa que mencionamos era um verdadeiro discípulo de Confúcio e nada do seu interior havia sido exposto. No entanto, ele agora dá testemunho de que consegue deixar de lado seu eu, já não precisa reprimir-se e seus problemas já não vêm à tona. Irmãos e irmãs, tenho de dizer aleluia a isso. A vitória é abrir mão do nosso eu e da nossa própria expressão.
A vida vencedora não é outra coisa senão o próprio Cristo. Por fim, permitam-me falar-lhes com franqueza. Lembrem-se por favor que a vitória, assim como a salvação, é específica. Uma pessoa a experimenta numa data específica. Você foi salvo em data definida, embora, obviamente, há alguns que se esqueceram do mês e do dia em que foram salvos. Você também deve registrar a data em que venceu. Deve ser também uma data específica. Todos devem ter uma data específica na qual venceram, essa é uma porta específica pela qual alguém passa. Ou você passou por ela ou ainda não fez isso. Não há lugar para um talvez nesse assunto. Ninguém neste mundo é talvez salvo, se uma pessoa é salva, é salva. Do mesmo modo, ninguém neste mundo é talvez vitorioso, se alguém venceu, venceu. Os que talvez venceram, não venceram mesmo. Todos precisamos passar por essa porta. Extraído do livro A Vida que Vence. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.